Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E agora a gente vai trazer o Neto aí que rasgou elogios ao Vitor Roque após a vitória do Palmeiras 2-0 sobre o Santos. Neto falou que é um tigraço, é um tigraço o Vitor Roque, um jogador excepcional. Palavras aí do Neto. Vitor Roque brilhou com 2 golaços. O segundo gol foi brincadeira, uma cavadinha no Brasão, o Brasão que agarrou muito. Como eu tenho falado aí, se não fosse o Brasão, seria uns 3, 4, mas o Vitor Roque realmente foi brilhante na partida, o melhor disparado. Vamos trazer aí o Neto e outros comentaristas falando sobre a partida, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais da partida. Vamos lá então, quem dá de goleada é o Palmeiras, meu irmão. Sabe por quê? Porque o Vitor Roque é um jogador excepcional, veio como um gatinho, virou um tigraço, muito merecido a convocação dele para a seleção brasileira. Foi o craque perfil líder aqui da Rádio Craque Neto 17. O primeiro tempo, o Santos até que aguentou um pouco a força do Palmeiras, mas no segundo tempo não deu para ninguém. 68 pontos, 15 gols tem o Vitor Roque, arrebentou com o jogo, deitou e rolou. O Santos, 33 pontos, está na zona do rebaixamento, pega o Flamengo lá no Maracanã, o Flamengo precisando ganhar, porque o Palmeiras pega o Vitória. Então os dois que brigam para ver quem vai cair, um pega o Flamengo, que é a equipe do Santos, outro pega o Palmeiras, que é o Vitória. Então, meu irmão, final de semana a Rádio Craque Neto vai informar vocês de tudo e daqui a pouco tem as minhas notas. Tá bom? Ô Santos, e o Neymar, hein? Daqui a pouco eu falo. A gente falava já do Vitor Roque aqui no começo do programa, você lembrava, né? que apanhou, que o Flaco apanhou. Felipe Anderson também já passou por isso e de alguma forma vai se ajustando. Não é o Felipe Anderson que se espera, mas tem produzido muito mais, tem produzido melhor. O Veiga aos pouquinhos começa a voltar também, né? Jogadores que vivem momentos de baixa no Palmeiras. Assim, precisa acontecer alguma coisa muito específica, alguma coisa acho que muito fora do parâmetro ali, para o cara já perder a posição, para o cara ficar fora, ou o cara ser negociado. É uma equipe, é um treinador, é um departamento técnico, vamos colocar assim, que não desiste do jogador. Aí eu acho que tem duas coisas que precisam ser destacadas. A primeira aí é um mérito também do Abel, mas está longe de ser só do Abel. Basta a gente lembrar do Rafael Veiga, da chegada, da vinda dele para o Palmeiras lá atrás, muito antes. Um tempão no banco, emprestado, depois volta. Então, o Rafael Veiga é um exemplo da paciência que o Palmeiras, como clube, que o departamento de futebol tem com ele. O Gustavo Scarpa, mesma coisa. Zé Rafael também. Por isso que eu estou indo buscar Zé Rafael, é a mesma coisa. Por isso que eu estou indo buscar caras que sejam realmente... O Scarpa nem no Palmeiras está mais, o Zé Rafael também não. O Rony, eu acho que assim, é importante a gente lembrar disso, porque aí é uma política do clube. Agora, tem uma vantagem. Quando você está no Palmeiras, pela quantidade de jogadores, pelo elenco que o Palmeiras e hoje o Abel tem à disposição, é menos complicado você fazer isso. Porque se você precisar tirar um jogador, você vai tirar o jogador, como o Veiga foi para o banco na hora que precisava ir para o banco de reservas, e isso não gera uma polêmica, não gera uma cobrança, não gera aquele olhar do torcedor na arquibancada dizendo, pô, coloca o Veiga para resolver todos os nossos problemas. Porque não, você tem outros jogadores. Então, quando você tem opções, também é mais possível você fazer isso. Existem clubes em que contratam grandes jogadores e aí você fala, cara, eu gastei minha bala nesse daqui. 1, 2, 3, eu quero que esse cara jogue. E aí tem essa cobrança geral, um negócio, né? Que é interessante, porque a gente vai ter que cair na comparação, e não é só pela briga da liderança do brasileiro, mas pelas pouco mais de 3 semanas aí que faltam para a final. Você olha para o Flamengo hoje, o debate é se tem que punir o Plata, é quase que tirar o cara para vilão. Quando teve a situação do Pedro,
foi quase que uma briga pública. O recado que o Felipe Luiz dá na coletiva, a maneira como o Boto acaba expondo o jogador. Então, acho que tudo isso também vai ajudar a explicar isso que o Jean falou. Não é tão simples de que onde tem dinheiro, onde tem opção e tal. Você tem no Flamengo um Mbappé, que está no seu primeiro ano de mandato, o Boto, que está entendendo o que é o futebol brasileiro, apesar da vontade de fazer um bom trabalho, Felipe Luiz, que tem 1 ano como treinador profissional. Essas pessoas estão falando tudo de início de entendimento do ambiente que estão. Elas podem derrapar em algum momento. Você tem uma Leila de muito tempo de gestão do Palmeiras, o Anderson Barros de muito tempo de gestão de futebol e o Abel, que é o que ele fala, eu sei o que é aqui dentro, eu cuido. Talvez não se curva a pressões, talvez não precise responder certas situações. Esse tipo de cuidado, ele vai acontecer. O Pedro é muito bom jogador, uma pena que tenha se lesionado, mas ele vem responder em campo. Mas ele passou por um momento muito complicado recentemente. O Plata está passando por um momento muito complicado. Me parece que nesse Palmeiras o tal do cuidado evita que esse momento complicado vá muito além do debate público da arquibancada, da bancada, que entre no ambiente CT. Então, acho que isso também ajuda a explicar a tal recuperação interna. Ele fala, claramente, está posto na entrevista que o Vitor Roque pegou, entendeu o que estava sendo falado, só que eles optaram por blindar, por cuidar, por potencializar o jogador. E acho que sim, alguns outros clubes, estou pegando só o comparativo do Flamengo, porque é o rival direto e vai polarizar as duas disputas. E em alguns outros clubes isso não é feito. Isso não é feito porque tem que dar resposta para o diretor amador, para o conselheiro ligado ao presidente. Eu não estou falando do Flamengo, de tantos outros. Para a organizada que está cobrando na porta do CT, aí você age, sabe, de acordo com o humor da organizada, não de acordo com a sua convicção de futebol. E me parece que ali a coisa é muito controlada. Às vezes reclamam porque a Leila não dá ouvido, porque a Leila debocha, porque a Leila responde, que o Anderson não aparece para dar entrevista, que o Abel bate de frente na coletiva para blindar o grupo. Só que isso me parece que faz um bem interno que o Palmeiras julga ser mais interessante do que todo o resto. E é muito difícil conseguir controlar. E aí sim, é 5 anos de trabalho, é a bola que entrou, é a taça que existe, é o respaldo, é o lastro para você fazer isso. Talvez você não tenha em outros clubes. O Palmeiras é o time que tem os procedimentos, os processos mais profissionais do futebol brasileiro há bastante tempo. E respaldado. Já era assim com o Gagliotti. A Leila entrou no clube e fez algumas coisas que o Gagliotti não tinha conseguido. Sim. Por exemplo, vários funcionários foram entrevistados e se ela achou que o funcionário não conseguia atender a expectativa de uma executiva de alto nível como ela, se ele não fosse capaz, esses funcionários foram trocados. Então, no Palmeiras, todo jogador, todo funcionário, todo mundo que trabalha no clube tem noção exata do que o clube quer desse profissional e do que ele tem que fazer. Aí você cria um ambiente que facilita para o treinador, facilita para o jogador quando não está bem, né, que ajuda na recuperação do jogador. Aí a gente pode falar desde a categoria de base, como ela é trabalhada até o time de cima. E numa comparação com o Flamengo na gestão anterior tinha uma gestão financeira profissional. E a do futebol já não era. Exatamente. Enquanto a do Palmeiras era. Por isso o Flamengo, com jogadores tecnicamente melhores que os do Palmeiras, nunca conseguiu ter um ambiente de tranquilidade, essa é a palavra, Sim. de tranquilidade que o Palmeiras tinha para lidar, principalmente com os momentos ruins da temporada que o Palmeiras também teve. O Palmeiras perdeu Libertadores, foi eliminado por Boca Juniors, né, caiu contra o Botafogo. Dependendo do clube, isso ia gerar uma enorme crise. No Palmeiras, as coisas continuaram sendo feitas, o treinador... Ainda que a crise exista, né, Birner? Muitas vezes gerada... Eu acho que não é uma crise. Por reação de torcida e tal. Mas eu acho que assim... Eu acho que ela não chega dentro do clube. Então, é isso. Ela não chega no eu acho clube. que assim, existe uma blindagem ali. A Leila fez uma coisa que eu achei impressionante, que foi no momento em que o Abel foi xingado por parte da torcida, ela ofereceu a renovação do contrato. Não, e fez reunião com jogadores, com todo mundo, uma coisa que ela não faz dizendo, sempre. olha, eu quero Exatamente. renovar o contrato. Então, assim, eu acho que essas atitudes, elas são importantes quando você tem convicção no bom trabalho ou na capacidade do jogador, independentemente dos resultados. Se você acha que o seu técnico é bom, se você acha que o seu jogador que você contratou ainda não estourou por um motivo específico, né? E acho que no caso do Flaco, a gente já até viu a comissão técnica explicar. Tal. Mas se você acha que esses caras você contratou de maneira correta, que você tem um treinador absolutamente capaz, você não pode, na primeira adversidade, porque esse é o padrão no Brasil, Sim. a primeira adversidade pode ser o cara com o maior crédito do mundo,
porque eu não esqueço. Assim, acho que não existe alguém com mais crédito no que o Abel. Barcelona foi assim também. O Flaco passou, o Roque passou. O Vitor Roque. O Barcelona foi pro Betis. Eu sempre digo que o Barcelona é o clube mais brasileiro da Europa. Não, admito. Em tudo. Antecipa a receita, dispensa jogador. Dispensa jogador que ele comprou e não pagou. Ele ainda não pagou o Roque. O Roque tá devendo. Ele não foi bem. Ele não chegou bem como não chegou ao Palmeiras. Exatamente. A diferença é a seguinte. Aqui o treinador fala, eu pedi esse cara para fazer tal função, ele vai jogar. E jogou. E no outro, não rendeu nesta uma semana depois de ser contratado. Já não serve mais. Não serve. Vai pro Betis. Aí eu te pergunto, esse cara não serve para jogar no Barcelona? Não. Nem no Betis? Só que há ali Por que contratou então? Onde é que está a avaliação? Porque é o seguinte, um clube desse tamanho não contrata porque alguém achou que é legal. Você tem que ter uma avaliação. Então você trabalha muito mais. O Barcelona desperdiça dinheiro e há muito tempo, tá? Tem uma lista Calçado interminável usou um termo ontem, que é entender que o futebol é um jogo. Eu acho que isso resume a gestão do futebol do Palmeiras na comparação com outras direções, porque a direção do Palmeiras entende que o futebol é um jogo e que você vai ganhar e vai perder. Pode não dar ruim. Exato. E que às vezes você vai até fazer uma boa partida e vai ser eliminado, vai perder, e você pode passar um ano quase sem títulos, como foi o caso do ano passado, né, quando o Palmeiras só vence o Campeonato Paulista. Mas se você tem convicção de que os caras são bons, os jogadores são bons, seu técnico é competente, tá, você vai lá e oferece uma renovação do contrato. Quer dizer que vai ganhar? Não quer dizer. O Palmeiras pode não ganhar nenhum dos 2 títulos que disputa nessa temporada. Isso ainda é uma possibilidade considerável a partir do momento que o Flamengo é o concorrente. Ainda assim, essa visão que eu tenho, pelo menos, e acho que os companheiros aqui na mesa também têm, ela vai permanecer sobre a qualidade do trabalho. É claro que aí nas mesas redondas a gente, depois de um jogo, vai sentar e vai destrinchar todos os problemas do jogo específico. Mas no caso do Palmeiras, acho que a gente vai ter dificuldades para encontrar os problemas macros da gestão. Entendeu? Acho que essa talvez seja a diferença. O Palmeiras é tão estável que tem gente que resolve encontrar problema no Palmeiras, né? O Abel, agora no dia 5, completou 5 anos que ele estreou pelo Palmeiras. Chegou um pouquinho antes. Nesse período, todos os clubes trocaram de treinador inúmeras vezes. O adversário de hoje, por exemplo, teve, se não me engano, uns 13 ou 14 técnicos. O palmeirense, tem alguns, né, que são movidos por outras coisas, né? Questões políticas, envolve outras coisas. No futebol é cheio disso. Alguns decretam o fim da era Abel, outros xingam Abel. Eles não pararam para pensar que o Palmeiras pode, pós-Abel, entrar numa rota de um treinador a cada 6 meses. Pode acontecer. Ficar eternamente buscando quem seria o novo Abel. Mas isso vai ser... Pedro, o Flamengo viveu muito isso com o Jorge Jesus. Isso vai ser dramático, porque você não tem assim, alguém que encaixe tão bem... Um cara que 3 meses depois ganhou uma Libertadores, entendeu? E aí o peso de substituir o cara, né? Só um detalhe, falando de futebol europeu, né? Até hoje o Manchester United... Nossa, e não saiu o Ferguson. E ali não falta dinheiro. Não falta mudança em relação ao perfil do treinador. Não falta desperdício também. Exatamente. Aí o Antony. A gente vai fazer um intervalo. Na volta tem muito da briga contra o rebaixamento, que a gente vai ouvir. Então tá aí, pessoal. Foi os comentaristas debatendo aí a vitória do Palmeiras, 2-0 sobre o Santos, e o Palmeiras mais líder do que nunca. Inclusive você vê aí na classificação, o Palmeiras líder com 68 pontos em 31 jogos, faltam 7 jogos. Para o Palmeiras falta 6, pessoal, essa é a realidade. O Palmeiras tem 7, mas já tem uma rodada à frente do Flamengo. O Palmeiras pode perder um jogo, o Flamengo ganhando não passa ao Palmeiras. Então o Palmeiras, na realidade, faltam 6 jogos aí. Estou só explicando, falta 7, mas... o Flamengo tem 7 jogos, o Palmeiras só precisa de 6 para ser campeão. São 21 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Fez 57 gols e tomou 26, um saldo de 31, 73,1%. Então, o título bem encaminhado aí para o Palmeiras. Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo,
Bahia e Fluminense ali na... Fluminense não, né? Só até o Botafogo na zona da Libertadores. Na realidade até virou G7, né? Fluminense também tá. Aí tem São Paulo, Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro e Bragantino. Será que o Ceará acho que não cai mais não, né? Tem 39, nem Bragantino. Acho que vai ser do Inter para baixo. O Grêmio já tem 39 também. Acho que é do Inter para baixo ali, mais entre Vitória e Santos. E o Santos está na zona, pessoal. O Santos está na zona do rebaixamento. Santos, Juventude, Fortaleza e Sport. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.